Vamos lá, 2.10. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto, conforme houveres julgados outros, empregar-se-á convosco a mesma medida, o que tenhais servido para com os outros. Então, o exercício da compaixão e da indulgência, possibilitar a busca de autoconhecimento. Gente, se nós não tirarmos essa nossa mania de ficarmos julgando os outros, nós não vamos conseguir alcançar autoconhecimento. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre bato nesse ponto, a nossa visão é muito fragmentária. Nós não temos todas as informações, nós não sabemos os fatores que motivaram aquela pessoa. A gente olha só uma parte do processo, muito pequena. A gente não consegue ter a visão completa. Mesmo quando a gente, por exemplo, a gente vê isso direto nas nossos estudos, quando a gente vai ver, por exemplo, uma reunião de desobsessão. Aí o espírito se manifesta. Aí ele está tentando quase matar, digamos assim, fazer a desencarnação do obsidiado. E você pode ficar assim, começar a querer estabelecer julgamentos a partir disso. Só que a gente não tem a informação lá do passado de todas as questões que estão vinculadas nisso. A nossa visão é muito limitada. Então, a visão de todo esse processo, do que o obsidiado precisa passar, porque ele também cometeu no passado equívocos graves, e o instrumento, às vezes, para que ele acorde é aquele obsessor, mas aquele obsessor não pode continuar fazendo isso, então você tem que ajudá-lo, mas com amor, porque ele não pode estar com julgamento. Você não vai querer dar lição de moral para o obsessor. Não existe isso, não pode. E tem casa que faz isso. O doutrinador. Não conhecemos a história toda, né? Hã? Não conhecemos. E assim, e quem somos nós para querer dar lição de moral para um obsessor? Né? Nós não podemos fazer isso. Porque nós mesmos estamos cheios de erros, cheios de equívocos, trazendo nossos próprios obsessores, e eles vão jogar isso na nossa cara. Então, a nossa visão tem que ser uma visão compassiva, indulgente, né? Então, isso aqui é autoconhecimento. Se você não julga, você tem melhores condições de fazer busca de autoconhecimento. Se você exercita o julgamento, você não se julga, você não se avalia, você não produz autoconhecimento. É impossível, não dá, é incompatível. Se a minha preocupação é ficar julgando o outro, não, o outro assim, agiu assado, fez isso, fez aquilo. Não, ele é muito assim, ele é muito assado. Se a minha preocupação está focada nisso, eu não vou exercer autoconhecimento de forma. Já é difícil a gente fazer isso de uma maneira isenta, naturalmente. Se eu ainda exercito o julgamento do outro, aí que eu não vou fazer mesmo, cara. Então, assim, a gente. Isso aqui, por isso que eu falo, os ensinamentos de Jesus Jesus é por excelência, aqui eu estou parafraseando o Joana de Ângeles, né? Por excelência o psicoterapeuta da alma. Ele nos transmite uma psicoterapia da alma. A forma de nós encontrarmos o equilíbrio, a felicidade, a consciência tranquila, né? Como está lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando fala propósito necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Consciência tranquila, você só exerce se você seguir o que está no Sermão da Montanha, senão você não consegue fazer isso. Então, Jesus é o psicoterapeuta por excelência, né? 2.12. Essa aqui é muito, muito importante. Então, é mais importante ainda do que o 2.10. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, aí o que eu estou simplificando, tá, gente? Os 3 pontinhos a gente está simplificando, enxugando bastante aqui. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Com efeito, se amais os que vos amam, apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Observem que aqui tem vários ensinamentos. Tem que ter mais, é que eu tive que reduzir bastante. Gente, como é que eu vou... Nós estávamos falando de Cristo no início desse estudo, falando da nossa... Deixa eu ver se está gravando. Tá. A gente estava comentando sobre essa questão de tentar chegar até o Cristo, e aí nós vamos fazer... O Reinaldo estava até comentando comigo aqui no intervalo, né? Tenta imaginar Chico, imaginar para a gente fazendo essa gradação para tentar chegar numa forma de imaginar como é Jesus, como é a figura do Cristo. Eu, como falei com vocês, eu acho que a maioria, talvez uma boa parte faça isso, eu meio que coloco essa âncora na figura do Nazareno, de Jesus de Nazaré. Tento imaginá-lo ali na orla do lago de Genezaré, andando com os seus discípulos, falando, curando. E a partir daí eu ancoro a minha consciência e tento me aproximar do Cristo. Mas a gente sabe que isso aí é um processo bem assim
digamos assim, que é o possível para nós, dentro daquilo que a gente pode fazer. Agora vejam, como é que eu vou pegar, fazer uma oração, tentar me conectar com o meu mentor espiritual, tentar me conectar com os espíritos, mentores desta casa, se eu estou com ódio no meu coração, cara, se eu estou com raiva, se eu estou com mágoa, não vai dar certo. A oração, ela tem uma característica que nós comentamos já outras vezes aqui. A fé, ela é um potencial da oração. Ela dá força à oração. Mas a oração, ela tem que ter uma qualidade. Porque fé, aqui me lembro aqui do Carlos Toledo Rezende, né, Fronteiras da Ciência do Espiritismo, naquele livro, que tinha uma senhora lá que eles foram fazer teste lá nos Estados Unidos, isso, uma igreja, tá? E o pastor foi verificar o poder da oração na germinação de sementes de feijão. Colocou várias sementes, as pessoas impunham as mãos e faziam. Não eram espíritas, não, eram protestantes, tá? Só que ele estava vendo o poder da oração. Só que tinha uma senhora que ela fazia isso, o troço murchava tudo, cara. E eu acho que ela tinha um problema, assim, não sei se era esquizofrenia, cara, ela tinha algum problema psiquiátrico, tá? Então era tão perturbada a mente dela que ela secava ali, não desenvolvia, cara, as sementinhas ali, entendeu? Então, vocês observem que você tem que ter uma qualidade no processo da oração. Se você desejar mal para o outro, cara, é como uma oração que você está fazendo. Porque a oração é um pensamento estruturado. E como o pensamento estruturado, ele se propaga carregando a sua qualidade. Então, ele tem uma força, que é a fé, ele tem uma qualidade, que são as nossa moral, nossas virtudes, os valores que nós estamos cultivando. Ora, se eu tenho raiva dentro de mim e mágoa, como é que vai sair essa oração? Como é que eu vou querer estabelecer contato? Como é que eu vou querer estabelecer sintonia com a espiritualidade? Não dá. Não dá. É incompatível as duas coisas. Enquanto você tiver com aquela mágoa, você vai conseguir? Vai. A espiritualidade vai te ajudar? Vai te ajudar, mas com muitas limitações. Muitas limitações. Porque você mesmo está optando por um caminho de conflito com a lei divina. E o que Jesus falava naquela passagem dos lírios do campo, dos pássaros do céu? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Como é que eu vou buscar o reino de Deus se eu estou guardando dentro de mim ódio, mágoa, raiva? Entendeu? Esse é um dos pontos mais fundamentais do Evangelho. Perdão, capacidade de perdoar. Porque se eu amo o inimigo, eu tenho que ter capacidade de perdoar, senão eu não tenho. Né? E ele está aqui sinalizando para a gente, nas entrelinhas, o amor comportamento. Por quê? Orai pelos que vos ofendem e caluniam. Ora, orar todo mundo pode. É às vezes difícil você chegar e se aproximar da pessoa para pedir perdão, para pedir desculpa, para poder. Mas orar pela pessoa, você pode fazer isso. Né? Não, não é difícil para nós fazermos isso. E orar pelo aquele que está nos agredindo de alguma forma. Eu posso fazer isso. Então, assim, isso é amor comportamento, mesmo que não exista, nesse caso, um sentimento envolvido. Mas assim, gente, amor-sentimento, que é o caso, vamos dizer, de Chico, de Madre Teresa, de Albert Schweitzer, de Divaldo, gente, amor-sentimento, a gente vai alcançar ele, mas tem que começar pelo amor-comportamento. E aí, praticando isso, a gente vai ser natural o processo. É como aprender a dar nó em sapato, né, no cardápio de sapato, é como aprender a escovar dente, mesma coisa. Depois você sente falta daquilo. A gente começa com um bom comportamento, daqui a pouco, naturalmente, ele vai. Isso a gente começa a perceber na própria prática da caridade. Você começa a fazer meio que se obriga, depois você sente falta daquilo. Você começa a sentir alegria em fazer isso, começa a sentir alegria na reação das pessoas, né, do bem que você faz. Então, começa com amor, comportamento e migra, então, para amor, sentimento. Mas observe que aqui ainda existem outros ensinamentos importantíssimos. Essa passagem, na verdade, tem 4, só deixou 3 aqui. Depois vem, desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu. Mas como é que eu vou me tornar filho? Eu já não sou filho de Deus. A gente não falou aqui no início que a gente tinha uma filiação divina, uma imortalidade e uma busca de perfectibilidade. Não foi isso que nós falamos no começo? Mas aqui Jesus está falando, para que ama os teus inimigos, ora pelos que vos ofendem e caluniam, para que vos tornais filhos de Deus. Mas como é que assim? Como é que eu vou tornar filho de Deus? Aí eu sempre costumo dizer isso. Nós temos uma paternidade assegurada e uma filiação a ser buscada. Por que eu estou falando isso?
Porque Deus é meu pai? Com certeza. Eu me coloco como filho de Deus? Não sei. Aí a gente ora se coloca, ora não se coloca, entendeu? Ele não deixa de ser nosso pai, ele continua nos amando do mesmo jeito, mas nós estamos nos colocando como filhos de Deus, por isso que vem essa passagem aqui. É uma filiação a ser buscada. Então, para vos tornardes filhos de Deus. E por fim, no último versículo, portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus não exige nada mais, nada menos. Só isso, a busca da perfeição. Mas ele entende as nossas limitações e possibilidades. E a gente vai fazendo, tanto entende, aí a gente vai. Olha como é que o evangelho ele é todo conectado, né? Ele não vai estar aqui, não, tá, gente? Essa passagem que eu vou falar para vocês, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele joga as suas sementes. Aí uma cai na estrada, vem o pássaro, pim, come a semente. Não nasce planta nenhuma. A outra cai no pedregulho, terreno, lembrando que ela estava falando, caiu no pedregulho, terreno ruim. Mas essas sementes a vida toda da gente estão caindo, né? A gente, se o terreno estiver bom, ela vai germinar. Aí está o pedregulho. A semente soltou a raizinha dela, não consegue penetrar a terra, veio o sol, ressecou. A outra caiu num terreno meio esquisito lá, mas ela conseguiu jogar a raizinha para dentro da terra. Só que tinha muito espinheiro, eles fecharam, o sol não alcançava ela, ela morreu. As outras caíram em terreno bom. Produziram 100 por 1, 60 ou 70, sempre 60 por 1, 30 por 1. Essas germinaram. Olha só que coisa interessante. Jesus não está fazendo juízo de valor em relação ao terreno que produziu 30 do terreno que produziu 100. Ele está, digamos assim, colocando como algo louvável tanto 30 quanto 60 quanto 100. O que significa que ele está respeitando nossa capacidade de absorver e produzir acima daquilo que nos é dado. Isso é maravilhoso. Os trabalhadores da última hora. Sim. Cada um faz aquilo que está dentro das suas possibilidades. E Jesus, quando fala em busca de perfeição, ele está óbvio que ele está respeitando a condição de cada um. Perfectibilidade dentro da possibilidade de cada um. Né? E a parábola do semeador traz muito isso. Vamos lá, milagres. É momentos da própria transformação, né? Porque tem momentos que você consegue produzir sangue, tem momentos que você não. Exatamente, tem momentos diferentes. Se respeitar nesse processo. Sim, a gente também não pode se cobrar a ponto de ficar criando, né? Não, eu agi assim, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo, eu não sou digno do amor de Deus. Não, gente, pelo amor de Deus. Existem, como a Paulinha falou, existem momentos na vida da gente que a gente está bem, tem momentos que nós não estamos bem, tem momentos que as situações da nossa vida, elas são complicadas pra caramba. A gente, às vezes, não consegue render o 100 por 1. Vai render 5 por 1, 2 por 1, tá bom. Pô, se você conseguir render 2 por 1, você está dobrando, você está recebendo. Tem qualidade, pelo menos. Hã? Tem a qualidade. Tem a qualidade, tem a boa vontade. E quando chegar o momento certo, essa frutificação, essa germinação, ela vai se potencializar. Encontrando que seja o melhor que você pode fazer, exatamente, dentro das circunstâncias. Porque, gente, nós passamos por momentos na nossa vida que às vezes a gente não consegue fazer o que a gente queria fazer. Sabe? Às vezes a gente quer fazer muito e não consegue. Porque as circunstâncias, às vezes, são difíceis. A gente tem que não ficar se culpando por causa disso. Tá? A gente vai fazer aquilo que é possível dentro daquele momento. Fazer o melhor que a gente puder. Daqui a pouco vão surgir outras circunstâncias, outros momentos, a gente vai poder produzir mais. Vai chegar quase nesse 100 por 1. Tudo na sua hora, tudo no seu momento, desde que a gente esteja vigilante para aproveitar as oportunidades, né, que nos são ofertadas, né, dentro desse processo. Bom, então a gente falou primeiro das parábolas, depois dos ditos de sabedoria, agora vem os milagres. A gente vai falar só de um rapidinho. É um milagre que eu considero, esse milagre, na verdade, é um milagre sempre entre aspas aqui, tá, gente? Isso no livro A Gênese, ele ensina, Kardec ensina bastante, capítulos 14, 15, ensina bastante a questão dos fluidos, né? De como se dão esses processos. Mas o importante aqui é o seguinte, essa passagem da mulher hemorroíça, ela é uma das passagens mais belas dos evangelhos, e em termos, assim, de curas,
uma das que toca mais fortemente a gente pela fé dessa mulher e pelo carinho de Jesus com ela. E aí, a gente também reduziu bastante, tá? Ela é maior, essa passagem, a gente teve que fazer um enxugamento aqui. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus estava prensado ali naquela multidão, né? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Isso aqui, gente, tem uma lição preciosíssima nessa passagem, ela é linda. Eu vou ler isso aqui rapidinho, mas eu vou só dar um. Eu não quis botar a outra passagem, que nós estudamos já ela em outro momento, lá atrás, nos nossos estudos online, mas tem que ser falado para a gente entender o quanto é grandiosa essa passagem. Vamos ler rapidinho um comentário, queria comentar isso rapidinho para vocês. Nessa belíssima passagem, temos um exemplo de como uma cura pode ocorrer mesmo sem que Jesus estivesse concentrado em realizá-la. Aqui temos várias lições. Aquele que deseja a cura potencializa as possibilidades de sua realização a partir de sua imensa confiança, ao mesmo tempo em que observamos que um espírito superior, mesmo encarnado, está envolto em tal aura de luz que aqueles que dele se aproximam com a condição receptiva necessária já estão sendo beneficiados pela psicosfera que ele irradia. A fé é um dos pilares do processo evolutivo e nos evangelhos, a fé e a espiritualidade representam uma sinalização de que a vida deve ser com o tempo transcender a matéria e os caminhos pelos quais optamos por seguir em nossas múltiplas existências e aprendizados precisam estar envolvidos na consciência do sagrado. Essa mulher, naquele momento, ela estava envolvida na consciência do sagrado. Mas a parte mais bonita disso aqui, gente, é que eu não pude colocar, mas eu acho que dá para falar rapidinho. Vocês lembram que Jesus, quando está, quem leu essa passagem toda, vai lembrar que Jesus, antes de entrar no meio dessa multidão, chega alguém para ele e diz assim, que a filha de Jairo, que era o líder de uma sinagoga, estava morrendo. E aí Jesus vai se dirigir a essa sinagoga. É nesse momento que acontece esse episódio. Essa mulher, que havia 12 anos, sofria desse fluxo sanguíneo, toca nele com toda a sua fé. Olha só uma coisa que acontece aqui, gente. Essa mulher, ela tinha gasto todo o dinheiro com médicos e ficou ainda pior, né? Não melhorou nada. Então, ela socialmente, veja, a mulher já era uma cidadã de quinta categoria no mundo antigo. No judaísmo não era diferente. Então, ela socialmente, ela estava arrasada. Fisicamente, ela estava praticamente quase à beira de morrer. Espiritualmente, pelo sangramento, se a gente olhar o Levítico, ela estava impura. E estando impura, ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ir no templo. Portanto, ela estava excluída da sociedade religiosa judaica, onde a religião era praticamente a base daquela sociedade, né? Então, ela está psiquicamente abalada, socialmente abalada, espiritualmente abalada, né? E fisicamente abalada. Ela está no limiar, no limite dela, da capacidade. Olha só, gente. A gente, quando olha isso aqui, acha que é uma cura, tinha um sangramento, foi curado. Não, gente, é muito mais do que isso. Essa mulher estava no limite do sofrimento, talvez de tirar a própria vida. Guardem bem isso. Aí Jesus vai, segue em frente. Ele vai para a sinagoga de Jairo, sobe lá no mezanino, tá a menina lá. Ele vai com 2 discípulos e vai com Jairo. E aí ele diz assim, Talita cum,
Talita em aramaico é menina. Menina, levanta-te. A menina se levanta. Quantos anos tinha a menina? 12 anos. Vocês acham que esse 12 tá aí, Cauê, por acaso? Nada no evangelho é por acaso. 12 anos tinha a menina, 12 anos a mulher tinha um fluxo de sangue. Aquela menina foi, vamos dizer assim, ressuscitada por Jesus. Aquela mulher foi o quê? Ressuscitada por Jesus. Ela não foi só curada. Por que ela foi ressuscitada? Porque ela tinha perdido todas as dimensões de sua vida. E a cura de Jesus aqui ela é tão extraordinária que ela dá a essa mulher a esperança, a saúde física, a sua reintegração na sociedade, a sua reintegração dentro do contexto espiritual daquela sociedade. O que essa passagem está dizendo para a gente? Que acreditar em Jesus e ser curado por ele é como recuperar a vida. E é diferente hoje se você pega uma pessoa que está indo por caminhos totalmente tortuosos e dá um sentido espiritual à sua vida e refaz a sua vida, não é como ser salvo? Não é só uma opção religiosa, é um recobrar da própria existência, do próprio significado existencial. Isso aqui é profundo demais, gente. A gente passa batido nessas passagens aqui e não entende a profundidade que tem nisso aqui, o ensinamento que tem num milagre desse, numa cura dessa. Ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. Tá? Bom, seguindo em frente. E agora a gente vai até pular o diálogo aqui, tá? Mas vamos lá, no terceiro bloco, em João. Observe que há um link, gente, desse prólogo aqui, no iníciozinho mesmo do Evangelho de João, que a gente leu lá na frente de Emmanuel, falando em A Caminho da Luz, tá? Quando Emmanuel fala que os espíritos angélicos se reuniram 2 vezes próximos à Terra para decidir a formação do planeta, onde Jesus seria governador espiritual, a segunda vez, para quando Jesus viesse à Terra. Tem muito a ver com o prólogo aqui do Evangelho de João. Por isso que eu falo com vocês que João começa uma transcendência, um evangelho de transcendência. O evangelho, os sinóticos, é um evangelho de imanência, mas também com o seu elemento transcendente, porque há uma ética que insere o tempo todo a presença de Deus. Mas em João isso troço está mais exacerbado. Essa é uma questão interessante para a gente verificar. No Evangelho de João, Jesus representa a salvação, ele tem um status divino, isso ele tem dentro do Evangelho, não tem jeito. Kardec tentou aliviar a situação lá no livro, em obras póstumas, a gente vai achar essas considerações, mas não adianta, gente. O João dá um certo status, ou se não é divino, quase divino, a figura de Jesus. Para nós espíritas, a gente entende que se enquadra mais dentro daquilo que Emmanuel coloca lá no início do Caminho da Luz, tá? Mas para muitos que leram o Evangelho de João, e até hoje leem o Evangelho de João, vão ver o status divino, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, crescem em Jesus, tá? Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele está dizendo que o mundo foi feito por Jesus, pelo Cristo. Por isso que eu falo que João, ele dá um salto nesse aspecto que os sinóticos não fazem. Os sinóticos, eles mantêm aqui como um ensinamento de como nós devemos proceder e ver Deus manifesto nas coisas. E João, ele está vendo Jesus como intermediário desse processo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, isso aqui, gente, para nós, mostra que o Evangelho de João, isso que eu falo, nós espíritas, lemos esse Evangelho e achamos que é tudo a mesma coisa. Não é. É uma dimensão crística dentro do Evangelho de João, tá? Mas que é complementar à dimensão imanente dos sinóticos no sentido de
trabalhar mais a nossa vida interior, os nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas relações com as pessoas, ver Deus manifesto nas pessoas, ver Deus manifesto no pássaro, no lírio do campo, na sementinha jogada na terra, que a gente viu na passagem de 4, 26, 28 de Marcos, a parábola da semente que germina por si só. Ou seja, Deus está em todo lugar, mas em João, Jesus, o Cristo, está em todo lugar. É diferente. Eu vou tentar dar a minha, mas é só uma opinião, tá, Valéria? Eu vou chegar lá, mas assim, é só uma opinião. Cada um vai ter que formar a sua ideia, tá? Mas vou chegar, guarda isso aí que vamos chegar lá daqui a pouquinho. Vejam, 3.2, não existe nesse evangelho, vocês lembram que eu tinha falado de parousia no início? O que era parousia? A volta de Jesus, segunda vinda de Jesus, ok? Não existe em João, gente, a parousia, tá? Vocês vão ver parousia lá nos sinóticos, em João não tem. Não é uma importância teológica nesse evangelho. Não tem importância o reino de Deus, não usa parábolas, é diferente, é um evangelho diferente. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Não é isso que a gente está falando, ele é complementar, tá? Tanto que o Espírito de Verdade, né, os nossos irmãos que trouxeram da doutrina espírita, têm um carinho muito especial pelo Evangelho de João. A gente observa, tanto que eles nomeiam a doutrina espírita como o Cristo Consolador, que é um título que você só acha em João. Não existe esse título nos sinóticos. Cristo Consolador é um título que só tem no Evangelho de João. Ele faz umas piadas, umas passagens da Bíblia, né? E ele sempre coloca o João, é aquele assim, os outros, diferente, ele né? Coloca João diferente dos outros apóstolos, né? Mas eles colocam o João como dedo duro, né? Os outros apóstolos, ele fala assim, porque o fulano fala de alguém que fez alguma coisa, não fala o nome, o João vai lá e fala, fulano fez isso. E o João tinha tido, era o preferitinho de Jesus, eles colocam, né? O preferitinho de Jesus. A última até foi o João, quando Jesus fala para Pedro, né? Eu vou contar outras coisas lá, ele fica. Só eu, né? É porque aquela passagem de Mateus, né? Que a Pedro seriam dadas as chaves do céu e tal. Sim, coloca. É porque João, na verdade, quando se está afirmando, consolidando a divindade de Jesus, João era o evangelho utilizado pelos cristãos primitivos da linha ortodoxa, que é a que prevaleceu, né? A linha canônica, melhor dizendo, a linha canônica que possibilitou a criação dos evangelhos. João era o evangelho preferido porque ele era o único capaz de fazer frente, pelo menos em termos de linhas teológicas, como, por exemplo, o evangelho de Tomé, que era um evangelho apócrifo, muito interessante o Evangelho de Tomé. De vez em quando a gente tem a oportunidade de fazer alguns estudos em cima dele. Hermínio Miranda tem um Evangelho Apócrifo de Tomé, né? O Evangelho Gnóstico de Tomé. E Tomé estava se inserindo em muitas comunidades cristãs. E, no caso, eles usam João meio que para combater Tomé. Por quê? Porque João está tratando exatamente da questão dessa divindade que eles estavam querendo. Então, a igreja usa João como um elemento para reforçar esse elemento da divindade. Bom, em João, a transformação do mundo já está em andamento. No momento em que o Cristo veio à Terra, não é uma promessa futura de transformação, ela já está em andamento. Nos sinóticos, não, é algo que vai acontecer mais à frente na parousia. A salvação já estava disponível, mas de que forma isso ocorreria? Podemos observar que quem segue Jesus já encontra a luz da salvação. Por exemplo, João 8,12 aqui, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É possível identificar nos sinóticos que seguir Jesus é aprender e vivenciar sua mensagem. Aliás, como bem observamos nos ensinos do Sermão da Montanha. Cada um é convidado a fazer brilhar a própria luz, realizando as obras do bem, seguindo o Evangelho. Mas o que é seguir Jesus em João? Vejamos a seguinte passagem, aqui vai uma diferença. Nos sinóticos,
Marcos, Lucas e Mateus, seguir Jesus é tentar fazer o que ele faz. É amar, é perdoar, é tentar ver Deus manifesto em todas as coisas, é tentar buscar o reino de Deus, trazê-lo para dentro de nós, desenvolvê-lo. Essa é a visão de seguir Jesus nos sinóticos. Jesus não está dizendo assim, vocês têm que me venerar para que vocês chegarem a... Não, ele não está falando isso. O reino de Deus está acessível a todos que seguirem aquilo que ele está ensinando. Em João agora, Jesus é projetado como alguém que se deve vê-lo como a luz que caminha na terra. Eu preciso estar próximo a ele, ou então eu preciso acreditar que quem estava próximo a ele estava próximo à luz, falando das gerações seguintes, né, que viriam. Começa uma diferença aqui significativa, né? Vejamos essa passagem que vai esclarecer melhor o que eu estou falando aqui. Olha só, vê se isso aqui existiria nos sinóticos. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Observem que é uma questão aqui importante. Se alguém ouvir as minhas palavras, ele não está dizendo aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e não fazer aquilo que eu estou falando para fazer, ele não está dizendo isso. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer em mim. Então, existe uma parte ética, mas existe uma parte de uma fé nessa luz que caminha sobre a terra. Observe que Jesus aqui foi colocado numa condição diferente. Ele está num nível... a gente diria que para muitos dos que seguiram o Evangelho de João, até hoje, esse Evangelho está sinalizando uma divindade de Jesus. Tanto que esse elemento aqui foi muito usado, o Evangelho de João foi muito usado para reforçar o conceito de Santíssima Trindade. Tá? Nos sinóticos nós não temos essa característica. Porém, sem sombra de dúvida, o Evangelho de João, ele traz uma dimensão espiritual muito forte. Hoje já é o espírito mais elevado do corpo, ele não estaria de repente vendo, não como vocês falam, Jesus homem mais, Jesus Pode ser. espírito evoluído, porque ele sabia que ele era mais. Nós vamos chegar lá, está quase tão beliscando. Eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, ou seja, não para julgar a gente, mesmo se a gente não acredita. Sim, ele não vem para o julgamento. Aquela imperfeição. Mas aí o julgamento ocorre também aonde, lá atrás? Na parousia. Por quê? Porque na segunda vinda, né? Jesus vem para julgar. Ele aqui elimina a parousia. Eu não vim para julgar. Não vem para julgar. Por isso que a gente fala que a salvação já está em andamento no Evangelho de João. Entendeu? Exato. Enquanto que lá atrás a salvação, você já começa a trabalhar ela, porém ela vai só finalizar na parousia. Enquanto que em João não, ela já está disponível. Há uma diferença. Isso aqui, gente, é material para se fazer uma reflexão mais profunda. A gente está indo aqui bem na superfície, não vai dar para a gente chegar a uma conclusão muito... Nem é minha proposta essa, que eu gosto de jogar esses elementos assim, para vocês ficarem pensando. A gente tem que pensar o tempo todo. A gente tem que estar redescobrindo o tempo todo, né? E cada vez essa semente vai rendendo mais, né? A gente não tem de forma alguma pretensão de um estudo de 2 horas e meia, mais ou menos, querer tratar um troço desse, ainda mais, mesmo que fosse um estudo de meses. Isso aqui é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Cada um vai chegar à sua... É a construção de cada um, só que aí tem que se debruçar sobre esse material. E daqui a 5 anos eu vou ter uma percepção diferente daquilo que eu tenho agora. Com certeza. Cada vez uma nova leitura, uma nova... Até a partir das experiências, né, Ana, que a gente vai tendo na vida, pelas... maturidade, outras coisas que a gente vai lendo, outras coisas que a gente vai vivenciando, ouvindo, né? Esse processo vai sempre em construção. Mas
3.4. Observamos que crer em Jesus é um aspecto central. O tempo todo ele traz essa questão, gente. Crer em Jesus é um aspecto central desse evangelho, do Evangelho de João. Mas aqui crer é ter a certeza de que a paixão, morte e ressurreição de Jesus foram eventos salvíficos. Isso não tem dúvida, tá? Vejam, estou falando que em João não existe a parousia, mas o querigma existe. Ou seja, para João, aliás, diga-se de passagem, a aparição de Jesus a Maria de Madalena é uma das passagens mais bonitas dos evangelhos. É lindo aquilo. Nenhum dos outros evangelhos consegue reproduzir, talvez só um pouquinho, chega perto, é Lucas, nos discípulos de Emaús, narrando que é lindo também, aquela passagem dos discípulos de Emaús conversando com Jesus, sem saber que era o Espírito materializado ali para eles. Mas a passagem de Jesus com Maria de Madalena envolto num tal carinho, num tal nível de espiritualidade, de amor, e Jesus se materializando com muita dificuldade para poder, ele diz que ela não pode tocá-lo, porque ele ainda não chegou, ainda não foi ao Pai. Na verdade, ele não alcançou a condição ainda da materialização adequada para poder se manifestar aos espíritos, aos discípulos, né? Aos outros discípulos. E assim, então assim, a própria passagem para João, o sofrimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, são eventos salvíficos, sim. Não deixa disso, não deixa. Até porque já estava no credo apostólico isso aí. Mas, para João, o que ele está mostrando é que naquele momento em que Jesus já estava ali, essa salvação já estava também disponível para aqueles que vivenciavam isso com ele, tá? Porque, vejam, João está escrevendo no ano 100, tá? O Evangelho de João é escrito no ano 100. Jesus pregou por volta dos 30 aos 35 anos, mas do ano 30 ao ano 35, mais ou menos. Então, o Evangelho de João ele tem quase 65 anos, mais ou menos 60 anos, 65 anos depois da morte de Jesus, tá? Então, ele tem um evangelho que está recobrando as ideias lá de trás, tá? De certa forma, isso também aparece nos sinóticos, mas como vimos no segundo bloco, os ensinos de sabedoria, as práticas comportamentais corretas, observar a manifestação do reino de Deus aqui e agora, era a prioridade da mensagem. Nos sinóticos, a salvação contém o querigma, mas é principalmente o resultado da mudança comportamental da própria criatura pelos seus esforços. Nos sinóticos, isso é muito claro. Jesus nos fala que a nossa salvação, vou botar entre aspas, o termo salvação é utilizado, mas para nós espíritos, nossa evolução, está na nossa mudança comportamental. 3.5. Em João, a salvação não está na prática de uma mudança comportamental. Não é bem isso aqui, não é nem muito certo que eu escrevi aqui. Na verdade, não é o essencial isso aqui. Vale, está valendo. Mas não é o ponto central, tá? Essa mudança comportamental a partir de esforços que o indivíduo por si mesmo realizará. Observe, assim, uma mudança comportamental, mas apenas crendo em Jesus como a luz que o Pai enviou ao mundo, será possível alcançar a sabedoria e a salvação. A mudança comportamental ocorre por estar na presença de Jesus e por acreditar em sua condição divina ou semidivina. O que é isso que a gente quer dizer, gente? Nos sinóticos, a mensagem está dada, está mostrada. Você segue. Em João, claro que é uma mudança comportamental. As pessoas vão procurar amar uns aos outros. Só que isso passa pelo Cristo. Passa por essa fé no Cristo como Salvador, como a luz que caminha na Terra. É diferente. Porque lá nos sinóticos, você não precisaria ter essa crença. Você precisa confiar naquilo que Jesus está falando como sendo aquilo que devemos fazer para nos modificar, aquilo que devemos crer, por exemplo, nessa onipresença de Deus, nessa onisciência, nessa onipotência, nas suas virtudes, na sua natureza. Mas em João, tudo passa pelo Cristo. O Cristo é sempre o intermediário. Até porque você vai lá no prólogo, e o Verbo estava desde lá do início, o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Então, ou seja, em João, o Cristo está sempre sendo o mediador desse processo, enquanto que nos sinóticos ele é o professor. Eles então não fizeram a observação dos próprios personagens que falam na Bíblia, porque todo aquele que passaram a acreditar no Cristo, começaram a segui-lo, tiveram uma mudança comportamental, toda mudança comportamental. Sim, a presença, de certa forma. No final, depois, ele está
Agora, uma coisa que você levantou importante é o seguinte: não resta dúvida de que para aqueles que estiveram próximos de Jesus, essa mudança era potencializada, né? Porque você está próximo de um espírito desse nível, dessa condição, irradiando essa aura. Se você estiver receptivo a isso, não resta dúvida que o potencial de mudança ele é acelerado, vamos dizer assim, porque você também está se colocando em posição receptiva, porque se você também não tiver, Pilatos esteve pertinho de Jesus e nem por isso ele se transformou, né? Então tem que haver uma condição receptiva para se modificar. É a mesma coisa que nós convivêssemos ao lado de uma pessoa tipo Chico, por exemplo, que não estamos aqui fazendo assim, lá, vamos comparar Chico com Jesus, não é isso. Mas Chico era um espírito muito Eu imagino, bondoso. eu imagino que as pessoas contavam que estavam em volta de Chico, sentia isso, sentia aquilo. Imagina os Próximo a Jesus. Então, não resta dúvida que isso é um potencial de mudança, sem dúvida nenhuma. Estar próximo a ele. Só que aqui em João é um pouco diferente, porque ele não está. Eu não sei se ele está vendo dessa forma, como você colocou, Valéria. Eu acho que aqui, pelo que a gente observa do Evangelho, o status de Jesus está tão divinizado ali nesse Evangelho, que é como assim, seguir essa luz, por si só, para nós, já é um evento salvífico. É mais ou menos assim. É porque, na verdade, existem várias camadas de tradição que compõem os evangelhos. Não vou entrar nesse ponto aqui, porque isso é um troço mais. Apesar que eu não sou um bom conhecedor de João, tá, gente? Eu estudo mais os evangelhos sinóticos. Eu tenho algum conhecimento da formação dos sinóticos. Em João, você tem uma ideia, quem tem um conhecimento, um autor que tem um conhecimento muito grande de João, é o Raymond Brown, já é falecido, era um padre americano. Pô, tem dois livrão, cara, lá, de quase 1.000 páginas cada um, só sobre o Evangelho de João, mostrando o desenvolvimento desse Evangelho. Tem fôlego, né? Tem que ter fôlego para estudar isso. Eu tô lá com lá para ler, mas não vai dar nessa encarnação, acho que não vai dar. Mas, letras miúdas, 2.000 páginas de letras miúdas para ler só o Evangelho de João. E é o cara que realmente, o Raymond Brown é o cara top para se estudar isso, tá? Ele estuda também os sinóticos. Ele tem 2 livrões só sobre a morte do Messias, só para tratar a morte de Jesus, quase 800, 900 páginas lá. E tem um com o Nascimento do Messias, lindo livro também. E, assim, é uma obra difícil. Eu não sou especialista no Evangelho de João, não, especialista. Eu não tenho conhecimento do Evangelho de João. Muito. Um pouquinho. Tem muito pouca coisa. Eu conheço um pouco a formação dos sinóticos. Mas todos eles têm camadas de tradição que foram se acumulando. Então, às vezes, o Evangelho de João, posso dizer uma coisa para vocês. Ele foi composto por 2 Joões. Joões, como é que fala, Consuelo? Dois Joões. Existe uma dupla composição, vocês sabiam? Ele, quando tem a primeira passagem da morte de Jesus, a primeira passagem do julgamento de Jesus, aí depois vai ter uma segunda passagem. Essa segunda não é o primeiro João, é o segundo João que compõe. Ele tem 2, isso já é identificado na crítica bíblica, tá? Os próprios católicos sabem isso, já sabem dessa questão. Houve um complemento do Evangelho, ele foi complementado, tá? Porque era uma comunidade, a comunidade joanina era uma comunidade bem fechada. Ela também produziu as epístolas, né? 1, 2, 3 João. E ela é uma comunidade um pouco fechada. E ela, vamos dizer assim, eu não sei por que razão, se foi produzido uma segunda parte, um complemento, ele foi juntado no Evangelho. Então, no mínimo, existem 2 autores em João. Isso já é assim, básico para qualquer estudioso do Evangelho de João, por mínimo que seja. Hã? Não, a gente não sabe, o Reinaldo. A gente só sabe que pelo estilo literário, pela forma literária, pela maneira como ele tenta repetir algumas passagens, é um excerto que foi feito ali, entendeu? Ele foi incluído uma segunda passagem que não pertence ao primeiro João. A gente não sabe exatamente quem escreveu, mas era alguém da comunidade ali, alguém próximo da comunidade, talvez discípulo dele, a gente não tem certeza. Mas isso aí já é hoje considerado assim líquido e certo dentro de todos os estudiosos, né, católicos, protestantes, todos que estudam o Evangelho sabem disso, que estuda no sentido exegético, né, sabe dessa questão, entendeu? Então os Evangelhos têm essas camadas de formação e por isso que às vezes dá essas
diferençazinhas de um ponto para outro. Vou te dar um exemplo para vocês. Você pega o Evangelho de Mateus. Quando falou de Pedro e as chaves do céu, só tem Mateus. Não tem Lucas, não tem João, não tem... João menos ainda, né? Não tem Lucas, não tem Marcos, só tem Mateus. Por que só tem Mateus? Jesus não tinha falado a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que ele não poderia estabelecer um lugar nem à esquerda nem à direita, que isso caberia a Deus? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu procura ele, um lugarzinho aqui à direita, um lugarzinho aqui à esquerda, de mulher. Eu não posso estabelecer um lugar à esquerda ou à direita, só o Pai. Como é que ele chega depois e fala assim, Pedro, você será aí a rocha na qual construirei minha igreja? Por isso que vem o nome Pedro, né? Vem de Cefas, que seria a pedra. Porque, na verdade, Pedro é Simão, na verdade, não é Pedro, não existe Pedro. A gente fala Simão Pedro, mas é Simão só, não tem Pedro. Pedro é um apelido de Cefas, que vem do aramaico e vira Pedro, né, quando vai se traduzir. Só existe nesse evangelho. Por quê? Porque, na verdade, esse evento não ocorreu. Pedro não recebeu autoridade nenhuma para ser o líder. Todos eram líderes ali, todos estavam responsabilizados por essa divulgação. Mas por que o evangelho de Mateus tem isso? O Evangelho de Mateus, segundo se acredita, foi escrito em Antioquia. E Antioquia tinha uma forte comunidade, onde a figura de Pedro era muito venerada. Então, inseriu-se essa passagem que só está nesse Evangelho. Então, esse é um dos exemplos de pontas da tradição que vão entrando nessas camadas de formação dos Evangelhos, entendeu? Então, você vai dizer assim, essa passagem é autêntica? Não. Jesus não estabeleceu Pedro como a pedra onde ele construiria sua igreja. Isso é uma construção de Mateus ou algo que ele herdou ali dentro da tradição da comunidade pela força que Pedro possuía. Mas não vamos encontrar isso em Marcos, não vamos encontrar isso em Lucas, não vamos encontrar isso em João, e isso ainda vai entrar em contradição com o que Jesus fala para a mãe dos filhos de Zebedeu, que ele não tinha preferência por nenhum deles. Nenhum deles poderia estar à direita nem à esquerda. Se você pegar todos os evangelhos e ler, Jesus não estabelece prioridade para ninguém. Aquele que for o mais dedicado, aquele que fizer por merecer, esse herdará a liderança. O que ele falava? Aquele que mais servir, esse será o primeiro. Aquele que se fizer servo de todos, esse será o maior no reino de Deus. Então, não cabia estabelecer A, B ou C como indivíduo que seria o maior no reino de Deus. Era aquele que fosse o mais servo de todos. Porque se espalharam, e a partir do momento que ele não estaria ali, não ia seguir o próprio caminho. Sim. Não, mas desvirtuou, né? Isso aí é inevitável, viu, Valéria? Não teria muito como evitar. Não teria muito como evitar. Mas a gente consegue, trabalhando essa tentativa de fazer uma harmonização dos evangelhos e fazendo através da crítica, dos estudos, e fazendo essas verificações, descobrindo mais ou menos aquilo que é mais fácil ou não, né? Bom, gente, como o nosso tempo está apertado, vamos lá para o 3.8, página 8. Que a gente já vai chegando no finalzinho. Eu quero chegar nesse finalzinho. Observamos que em João Jesus não retornará. Não existe a parousia, pois o que Jesus promete é o Cristo Consolador. É isso que a gente fala, né? No Espiritismo, é só lá em João que nós vamos ter o Cristo Consolador. Não existe também um julgamento por Jesus, né, na parousia, mas o querigma permanece, o evento salvífico da paixão e a ressurreição como vida eterna. Porém, mesmo esses dois elementos do querigma, quer dizer, a paixão e a ressurreição, são, de certa forma, subordinados a uma visão desse evangelho de que Jesus é a figura central, mesmo antes da ressurreição. Jesus é a luz que caminha sobre a terra. E estar caminhando com ele representa a salvação. Eu digo assim, caminhando, mas é claro que seguindo também aquilo que ele, aceitando o que ele está falando, né? E para as gerações seguintes, a mesma salvação aceitar essa verdade e esse testemunho. Resumindo, nos sinóticos, Jesus é fundamentalmente um mestre de sabedoria, um rabi, e um profeta, porque a energia divina é canalizada para as realizações dos milagres. Em João, Jesus é a própria luz que traz a salvação. Nos sinóticos, Jesus ensina como conhecer e vivenciar o reino de Deus e encontrar a salvação. Em João, Jesus é a própria salvação. Eu imagino
uma certa dificuldade em João dele conciliar essa visão, porque vejam, gente, todo indivíduo, ele também é produto do meio onde ele está, até certo ponto. Você querer dizer que você não é produto da cultura e do meio que você está inserido é muito difícil. Eventualmente, acontece isso. Mas nós somos condicionados pelo meio em que nós estamos. Nós somos condicionados por nossa família, somos condicionados pelas amizades que temos, somos condicionados pela religião que optamos, somos condicionados pelo grupo em que nós estamos. Aí, se você está numa época em que todo mundo fala que Jesus é Deus, e você participa de um grupo cristão, que tem isso, no século II está praticamente consolidado. Você vai, mesmo que você, digamos assim, não tenha isso como uma coisa que você tenha conversa, você vai ser influenciado por essa ideia. E eu imagino João meio que tentando conciliar aquilo que os sinóticos ensinam com aquilo que que estava presente no meio. Ou seja, agora a salvação não é mais o sermão da montanha, por exemplo. A salvação é crer em Jesus como a luz que caminha sobre a terra. João tenta conciliar esses dois pontos dentro da sua visão, mas aí nós vamos entrar um pouco no que a Valéria colocou também. O que João estava vendo exatamente? O que ele estava percebendo diferente dos outros? Isso aqui tem um link muito importante com a doutrina espírita. A gente vai ver agora no item 4. No quarto bloco, que é onde eu queria chegar, graças a Deus, acho que vai dar tempo. Isabelle, meus estudos são uma luta contra o tempo. Porque no estudo que a gente faz às segundas e quintas, você não fez um, você termina no outro, né? Aqui não dá, que eu tenho que terminar. Né? Vamos lá, 4.1. Quando os espíritos, na codificação feita por Allan Kardec, optaram por esse nome, o Cristo Consolador e Espírito de Verdade, deram destaque ao Evangelho de João, em sua construção textual de natureza transcendente e espiritual, ao mesmo tempo em que valorizaram a moral de Jesus e seus ensinamentos com ênfase nos sinóticos, como observamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas fontes de ensinamento, um tanto distintas, porém complementares, dois aspectos de uma mesma verdade. Prestem bem atenção. Dois aspectos de uma mesma verdade. Vamos lá. Verdade suprema. Completude, transcendência absoluta, o Cristo que habita as regiões sublimadas, espírito puro. Esse é um aspecto da verdade. Aí eu tento entender esse espírito puro, mas eu não tenho a menor chance, cara. É como se fosse um aluno da quinta série tentando ler uma tese de doutorado. Não tenho a menor chance. Não tenho a menor chance. Aí eu tenho que voltar e esperar que esse espírito puro me envie os seus ensinamentos de uma forma que eu consiga entendê-los. E aí nós temos lá essa outra face de Jesus, que é o homem, é o Nazareno, ensinando, curando, exemplificando, e que é só uma fração dessa luz imensa, que nos cegaria. Nós não teríamos a menor chance, cara. Menor chance. Jesus teve que adaptar muito a verdade possível, porque nós não temos condições de entender a verdade absoluta, ela está muito longe da gente ainda. Mas só que nós não temos que ter preocupação com a verdade absoluta. A verdade absoluta vai vir no seu tempo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cuidai do dia de hoje. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus já está o tempo todo, essas passagens, os evangelhos se conectam, gente, o tempo todo. O evangelho é uma rede totalmente conectada de ensinamentos. 4.2. No item 1.4, perguntamos se quando oramos a Jesus, lembra aquela pergunta que eu fiz lá no início? Quando oramos a Jesus, para quem direcionamos pedidos, rogativas e agradecimentos? Ao Jesus, o Galileu, o rabi e profeta, que viveu 2000 anos atrás, ou ao Cristo transcendente, governador espiritual de nosso planeta? Essa pergunta pode parecer sem importância, ou por demais filosófica ou abstrata. Não é bem assim. Os adeptos de quase todas as religiões cristãs não conhecem a vida de Jesus e seus ensinamentos, não conhecem o Sermão da Montanha, praticamente desconhecem as parábolas, reverenciam ao Cristo como uma divindade. A gente acha que isso aqui é sem importância,
Ah, mas eu vou pensar no Jesus Nazareno ensinando, ou eu penso no Cristo divinizado? Ou, no nosso caso, não divinizado, mas um espírito puro. Gente, eu não sei quantos cristãos existem no mundo, mas deve ser 1,4 bilhão, 1,5 bilhão, algo próximo disso. Mais ou menos, tá? Talvez um pouco mais, talvez chegue perto de 2 bilhões, não sei. Mas não é muita coisa mais do que isso, não. Quantas pessoas vocês acham que estudam parábolas desses 2 bilhões ou 1,5 bilhão? Quantas pessoas conhecem o Sermão da Montanha? Quantas pessoas... Cara, não tem, cara. Ninguém para estudar o Evangelho. Acho que não chega a zero. Se chegar a isso. A doutrina espírita, nesse aspecto, foi a que mais avançou, porque a gente tem, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que começa a trabalhar em cima de estudo de todas as passagens dos ensinamentos morais de Jesus. Você não tem isso eu fui católico até de ir lá, fazer comunhão, tal, não sei o quê, até os 12 anos, né? 11, 12 anos de idade, mas eu sempre muito focado nessa questão religiosa. E não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Nas igrejas evangélicas não tem isso. Vai se focar muito no Antigo Testamento, vai focar muitas epístolas paulinas, não vai focar, não se fala, eu nunca vi um pastor falando de parábola. Eventualmente fala. Sermão da Montanha, eventualmente fala. Martinho Lutero, sabe o que ele falava? Foi o camarada que, digamos assim, criou o protestantismo, vamos botar assim, né? É meio, não muito, muito técnico, né? Ele dizia que o Sermão da Montanha era uma ética provisória, porque não era possível que alguém pudesse seguir o Sermão da Montanha. Ele falava assim. Então era uma ética provisória, até o fim dos tempos, até a parousia, até a segunda vinda de Jesus. Então você fazia aquilo ali com um quebra-galho, porque a salvação não era aquilo ali, a salvação era a segunda vinda de Jesus. Ora, já Gandhi era Gandhi foi além. Gandhi, para ele, o Sermão da Montanha estava ali todo o código, né? Ali estabelecido. Então, gente, pode parecer isso sem importância, mas para muitas pessoas, sabe o que é, qual é o conceito de salvação, que nós espíritas vamos chamar de evolução? É crer que Jesus morreu por os nossos pecados, que ele é Deus, uma terceira pessoa da Trindade, que vale para qualquer uma das três vertentes principais cristãs, que ele ressuscitou no terceiro dia como um início, como as primícias de uma ressurreição geral, que essa crença é suficiente para mim. Ah, mas há uma ética? Há uma ética, mas ela não é. Você não encontra a evolução ou a salvação nessa ética. A salvação está em crer no Cristo como um ser divino que veio para nos salvar, que o seu sacrifício purificou os nossos pecados. É totalmente diferente, faz toda a diferença no mundo. Então, hã? Imagina aí para ele. Olha, mas não foi isso que eu quis falar. Não foi isso que eu ensinei, né? Mas aí você vê que a gente tem que mudar essa perspectiva. Aí parece que é uma coisa muito abstrata que a gente está falando aqui, muito filosófico. Não, gente. Nós estamos botando o dedo lá dentro da ferida. A gente precisa entender que o mecanismo de transformação ele foi deixado de lado por 2.000 anos. A gente, como espíritas, nós temos essa responsabilidade, cara, de passar para as pessoas a importância de se ler novamente os evangelhos, se debruçar sobre os evangelhos. É trabalhoso, né? 4.3. Para nós espíritas, há uma importância fundamental, tanto nos ensinamentos de Jesus. Agora, isso que eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse finalzinho nosso. Isso aqui digamos assim, a síntese do nosso trabalho, né? Para nós espíritas, há uma importância fundamental, tanto nos ensinamentos de Jesus, o Galileu, quanto em nossa conexão com a pleiade de espíritos que, a serviço do Cristo, conduzem os rumos planetários. Quer dizer, a nossa conexão com o Cristo, nossa conexão com seus emissários, com seus missionários. João e os sinóticos são formas diferentes pelos quais uma verdade transcendente se manifesta. Certamente, quando oramos, dirigimos nosso pensamento ao Cristo das regiões transcendentes, mas imaginamos a figura, os ensinamentos e os atos daquele judeu, rabino e profeta de Nazaré, na Galileia. Nós, espíritas, às vezes, não percebemos o quanto somos abençoados pela visão tão lúcida e abrangente do Nazareno que a doutrina espírita nos legou, porque nós conseguimos juntar esses dois pontos. E nós, às vezes,
Oramos, lemos, pensamos e não imaginamos que, na verdade, a doutrina espírita está nos passando uma dimensão humana de Jesus, como guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, e está passando a dimensão crística. Fé raciocinada. Então, assim, é baseado na fé raciocinada. Então, eu, particularmente, quando eu oro, eu estava até falando isso com o Reinaldo aqui no intervalo, né? Eu tento, claro, eu sempre oro a Jesus. Mas como é que eu faço? Eu tento ancorar isso imaginando Jesus caminhando ali para o Cafarnaum, com seus discípulos, as pessoas o procurando, ele impondo as mãos, curando, ele ensinando. Então, porque é o que eu tenho como base, é o que eu tenho como âncora. Não adianta eu tentar olhar para a pura luz. A minha oração poderá chegar depende muito do nível da nossa concentração, da nossa fé, da nossa condição moral, poderá chegar lá, tá? Mas veja, para que isso ocorra, né, eu preciso me ancorar em alguma coisa. Eu preciso ter um ponto de referência. Nós precisamos ter pontos de referência. Quando a gente vai para o mundo espiritual e na erraticidade, a gente tem uma colônia, uma cidade espiritual, por que a gente precisa disso? São pontos de referência. Porque a gente vai reencarnar de novo. Aí você vai nascer de novo, vai ter uma mesa, vai ter uma prédia, vai ter um hospital. Para que eu tenho que esquecer isso tudo e tentar viver no mundo totalmente astral, só no nível do pensamento, se eu vou ter que mergulhar na matéria outra vez e eu ainda dependo desses condicionamentos? Então, nós temos condicionamentos que não são erros, falhas ou coisas ruins, são necessários. Nós precisamos de condicionamentos por enquanto. Esses condicionamentos tendem a diminuir com o passar do tempo. E nossa transcendência nos conecta com o próprio Cristo. Mas, nesse momento, nós vamos descobrir as nossas formas, as nossas técnicas de realizar isso. 4.4. O Cristo, o Espírito puro e transcendente, que vivia muito antes de nosso planeta se formar, um dia projetou sua consciência, seu self sublimado, e que existia em total plenitude, encarnando na Terra. Recebeu o nome de Yeshua, Josué, por imenso amor à humanidade, pelo profundo desejo de nos fazer avançar pelos domínios do Pai, de conhecer o reino de Deus, assumiu a forma humana e se fez pequeno para que pudesse se fazer compreendido, para que pudesse ensinar. E então, 2000 anos depois, então 2000 anos atrás, a luz caminhou na Terra, amou, ensinou, curou nossas feridas e lançou as abençoadas sementes do seu evangelho, a boa nova, né? Então, esse é a nossa mensagem. Conseguimos ainda terminar um pouquinho antes, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa antes da gente finalizar, senão a gente já faz a finalização. Eu espero que tenham gostado dessas reflexões. Fica um material aí também para ser usado em, de repente, uma palestra, uma outra coisa. Eu só queria saber João, eu vou deixar uma coisa aqui. Foi bom você lembrar do Godoy. Aqui vai uma opinião pessoal. Quero deixar isso bem claro, primeiramente, tá? Então, assim, podem concordar, podem não concordar. Na minha opinião, João é um evangelho que, em parte, registra aí, vai direto na resposta da Valéria, na pergunta da Valéria, no questionamento que ela trouxe. João, ele traz memórias, traz tradições, mas ele me passa a impressão, quando eu vejo aqueles discursos, aquelas palavras que são totalmente diferentes da forma como elas se encontram nos sinóticos, é absolutamente diferente, que ele atuava de uma maneira um tanto quanto mediunizada. A percepção de João, e é isso que eu falo, que isso cria mais um link ainda com a doutrina espírita. Quando a gente fala de Kardec, por exemplo, codificando a doutrina, Kardec ele estava usando o seu raciocínio, a sua metodologia, que ele vem lá de Verdun, né, de Pestalozzi, de tudo que ele aprendeu depois, na França, durante o período que ele esteve como professor, como participando de várias sociedades científicas, mas Kardec estava o tempo todo conectado com o espírito de verdade, com a falange do espírito de verdade. O que eu vejo aqui em João é que ele estava escrevendo suas memórias, escrevendo as tradições da comunidade, mas conectado
com mais intensidade do que o sinótico, muito mais intensidade, não que não tivesse orientação espiritual, intuição aos outros evangelistas, mas em João isso é mais intenso. É um evangelho quase mediúnico. Isso, vejam, gente, eu estou colocando como uma opinião dos estudos que eu já fiz, do que eu já refleti sobre esse evangelho. Cada um vai ter a sua opinião, a sua ideia. Mas para mim é muito nítido para mim que eu vejo ali ele escrevendo em parte, talvez, não sei se do próprio Cristo, não sei se é de algum emissário do Cristo, como foi na doutrina espírita, que não vai falar que alguns dizem que o Espírito de verdade é Jesus, eu particularmente não acredito. Acho que o Espírito de verdade é um emissário do Cristo, coordenando uma falange de espíritos para trazer uma equipe, uma grande equipe. Talvez houvesse, provavelmente havia um coordenador que era, junto a Jesus, coordenava esse processo. Em João, isso pode ter acontecido também. Eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu, Valéria? Então, eu vejo meio que projetada na visão de João essa visão crística que ele está, de alguma forma, percebendo através desse espírito muito evoluído que está trazendo para ele. Pode ser Jesus, pode não necessariamente ser Jesus, pode ser um espírito intermediário, mas de alta condição evolutiva, que, em parte, faz com que esse evangelho seja um tanto quanto histórico. Ele tem várias coisas históricas importantes nele, e várias coisas que, a meu ver, são reflexões absolutamente transcendentes. Mais ou menos isso. Ele está meio que vendo uma realidade transcendente, mistura com a realidade imanente e sai esse evangelho. Por isso que eles são complementares, sinóticos e João. São tão importantes de serem lidos. João eu considero o evangelho mais espiritualizado, mas aquele que nos dá, digamos assim, o rumo, o roteiro, a diretriz são sinóticos. Então, eles são complementares. A mesma coisa que a doutrina nos faz, a doutrina espírita. A gente lê os livros, a gente estuda os casos, a gente observa as análises que são feitas nas diversas obras, mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita está o tempo todo nos convidando a essa busca do transcendente através da oração, através da inspiração, através da intuição, onde a gente confia o tempo todo nesse abraço carinhoso da espiritualidade junto a nós. Não podemos esquecer também que ele conviveu com Maria Nazaré. Sim, tem todas essas questões. Mas é especialmente essa questão da mediunidade. Eu acho que é uma mediunidade. Porque, de repente, ele era um dos trabalhadores do Cristo lá. Pode ser, pode ser. Eles falam, né, que ele era o preferido do Cristo. Mas por ele serem espíritos que já se conheciam, porque ele era um dos trabalhadores. E existe planejamento grandioso, né, da qual a gente não tem conhecimento, a gente não tem noção. Sim. Né, desse planejamento feito. O nível, né, dessa. Pra gente poder, e a gente, às vezes, pega as coisas de maneira fragmentada. Né? A gente não sabe qual a relação de João com Cristo, qual a relação de João, não é? Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Kardec, Chico. É o que está muito acima da nossa capacidade de fazer essa junção. Realmente, a gente... Mas, assim, o que eu deixo só como uma reflexão é isso. Na minha visão, João é um evangelho muito mediúnico. Quase uma psicografia, como você falou, Valéria. É quase que ele estivesse vendo uma outra dimensão, vivendo em dois mundos ao mesmo tempo, sabe? Vivendo a comunidade e vivendo uma comunidade física imanente, uma comunidade espiritual transcendente. E ele transmite para esse evangelho. Por isso que ele é tão belo, esse evangelho. Essa programação que ela falou, vídeo e Madalena. Porque a Igreja Católica desdenha, todo mundo acha que era isso, aquilo, colocando palavras horrorosas a respeito da mulher, que teve a honraria de vê-lo pela primeira vez. Em todos os evangelhos, né? Ela sempre aparece. E em João, ela é mais elaborada. Uma mulher que era, né, julgada como um ser de segunda qualidade, terceira, a forma com que ela vivia e assim por diante. Hoje, felizmente, a igreja, não sei se toda, né? Acho que não, mas existem vários estudiosos que estão revendo a posição de Maria de Madalena, essa visão de a prostituta, não sei o que, arrependida, gente, isso aí. Maria de Madalena foi uma das maiores discípulas. Foi uma das maiores discípulas de Jesus, foi Maria de Madalena.
Mas não tem base. Eu digo só o seguinte: não existe base no Evangelho, entendeu? Você sabe de onde surgiu essa história? Ela surge de uma interpretação de Lucas, feita por um. Vamos dizer assim, é meio difícil a gente falar em papa, porque na verdade eram bispos de Roma, que tinham um poder muito grande, quase porque a Igreja do Oriente e do Ocidente elas foram, né, eram muito fortes, Constantinopla e de Roma. E numa homilia, numa missa que foi feita, esse bispo reinterpreta a passagem da mulher pecadora como sendo Maria de Madalena. Mas se você for ler os evangelhos, não tem lugar nenhum falando isso. Fala que ela estava possuída por 7 demônios, não sei o quê, mas até aí correu neves, né? Falar que ela estava possuída por 7 demônios e falar que ela é uma prostituta, também se fosse, não teria nenhum problema. Mas eu digo assim, isso saiu do nada, tá? Saiu dessa passagem e hoje a igreja reconhece, ou pelo menos vários estudiosos reconhecem, o equívoco disso, que não tem base. Você pode até dizer que foi. Aí é machismo, porque não tem base exegética para se falar isso, né? Mas, de qualquer forma, ela foi assim, ela foi tão importante, você vê, numa época em que a mulher era considerada, como você falou, de terceira, quarta, quinta, sexta categoria. Maria de Madalena foi a testemunha. Veja, a mulher não era, o testemunho de uma mulher não era aceito. O testemunho de uma mulher não era aceito. E Maria de Madalena é a primeira testemunha da manifestação de Jesus materializado. Ou seja, não é pouca coisa, porque ele está falando da imortalidade, da sobrevivência após a morte. A maior parte dessa programação maravilhosa é que é colocada, né, esse valor todo em uma mulher, é colocado como o pessoal evangélico desdenha Maria, e aí quando fazem isso perto de mim, eu digo assim, me conte um útero maior para receber o nosso bem. E tá uma boca que eu quero. Eu não tenho essa paciência toda. Então, você veja a programação maravilhosa que foi feita com a chegada de Jesus. Ele não ter reino, ele não ter palácios, e ele convive conosco até hoje, Sim, em todos os lugares. Então, e a prova maior que ele nos dá é esse amor que temos que fazer exercício todos os dias. Não só agora na época do Natal, te amo, meu amor, que ele dá, que saudade, o Papai Noel chegou, não. É no carnaval, no novo, em qualquer coisa, em qualquer momento, nem que seja fora dos padrões lindíssimos de embalagens maravilhosas, mas tem que ser na embalagem do nosso abraço, no iPhone do nosso ouvido para escutar o nosso irmão que precisa ser ouvido. E assim por diante. Ficaria aqui até 2 horas falando da hipocrisia que existe ainda, infelizmente, há 2025 anos, quando nós tínhamos que está seguindo uma lei maravilhosa, um ensino magnífico. E temos desperdiçado, né, essa oportunidade. Mas é assim, gente, esse estudo busca isso, convidar a nos debruçarmos mais sobre os evangelhos, estudar, a gente ver como é que é rico o evangelho. Qualquer tema que você pegue para trabalhar, você tem uma quantidade enorme de material para ser desenvolvido, para ser trabalhado, e eu acho que nós espíritas precisamos fazer isso com mais intensidade, né? Eu sou suspeito para falar porque é minha cachaça, né? Essa questão dos estudos bíblicos, assim, especialmente do Evangelho. Apesar, como eu falei, João não é o meu forte, mas os sinóticos eu gosto mais, eu estudo mais, né? Mas assim, os Evangelhos tem muita coisa para a gente desenvolver. A gente acha que leu ali o Evangelho segundo o Espiritismo, já estou sabendo tudo, já alguma bancada, tem coisa para caramba. Vocês viram aqui a passagem da mulher hemorroíça, como é que a gente consegue desenvolver e aprofundar o significado desse processo? Isso acontece com quase tudo dentro do Evangelho. Então, queria agradecer a vocês pelo carinho, pela paciência, né? E por termos passado essa manhã de domingo maravilhosa aqui. Eu vou pausar aqui, então.